O homem não existe por existir. Ele sempre decide como será a sua existência, o que se tornará no momento seguinte. Da mesma forma, todo ser humano tem a liberdade de mudar a qualquer momento. Viktor Frankl. Certa vez, quando o general ateniense Péricles comandava uma missão naval na Guerra do Peloponeso, o sol foi eclipsado e sua frota de 150 navios ficou imersa na escuridão. Surpreendidos por aquele evento perturbador e inesperado, seus homens entraram em pânico. Ao contrário da tripulação, Péricles não se intimidou. Ele tirou a capa que estava vestindo, caminhou até o líder dos remadores e a enrolou ao redor do rosto do homem. Então, perguntou se ele estava com medo do que via. Não, claro que não. Então por que temer quando a causa da escuridão é outra? Respondeu Péricles. Os gregos eram espertos. Contudo, por trás desta noção fundamental que envolve não apenas a filosofia estoica, como também a psicologia cognitiva, o ponto de vista é tudo. Ou seja, quando você consegue esmiuçar alguma coisa ou olhá-la de um novo ângulo, aquilo perde o poder sobre você. O medo é debilitante, perturbador, cansativo e muitas das vezes irracional. Péricles entendeu isso completamente e foi capaz de usar o poder do ponto de vista para derrotá-lo. Os gregos compreenderam que muitas vezes escolhemos a explicação mais sinistra em vez da mais simples, para o nosso prejuízo. Perceberam que temos medo de obstáculos porque o nosso ponto de vista é equivocado, que uma simples mudança de perspectiva pode mudar totalmente a nossa reação. A tarefa, como Péricles demonstrou, não é ignorar o medo, mas explicá-lo. Quando o medo o atingir, identifique aquilo que você teme. Lembre-se, somos nós que escolhemos como veremos das situações. Temos a capacidade de atribuir um ponto de vista a um acontecimento. Não podemos mudar os próprios obstáculos. Essa parte da equação está definida. Mas o poder da perspectiva pode mudar a aparência desses obstáculos. A maneira como abordamos, visualizamos e contextualizamos um obstáculo e o que dizemos a nós mesmos que aquilo significa determina quão difícil e desafiador será superá-lo. Cabe a você escolher se quer colocar o eu na frente de alguma sentença. Por isso, adicione um elemento extra. Você, em relação àquele obstáculo, em vez de apenas o obstáculo em si. E com o ponto de vista errado, somos consumidos e oprimidos por algo realmente muito pequeno. Então, por que nos sujeitarmos a isso? O ponto de vista correto tem um jeito estranho de reduzir o tamanho dos obstáculos e das adversidades. Contudo, por algum motivo, tendemos a olhar os fatos isoladamente. Nós nos culpamos por estourarmos um prazo ou por perdermos uma reunião. Individualmente, isso é ruim. Acabamos de perder 100% daquela oportunidade. Contudo, como gosta de dizer o bilionário e empreendedor Richard Branson, o que estamos esquecendo nesse caso é que as oportunidades de negócio são como um ônibus. Sempre há outro vindo em seguida. Uma reunião não é nada comparada a uma vida inteira de reuniões. Uma negociação é apenas uma negociação. Na verdade, podemos ter evitado um problema. A próxima oportunidade pode ser melhor. A maneira como olhamos para o mundo muda a maneira como vemos essas chances. Nosso ponto de vista realmente está nos fornecendo um ponto de vista ou, na verdade, é aquilo que está causando o problema? O que podemos fazer é limitar e expandir o nosso ponto de vista para o que quer que nos mantenha mais calmos e prontos para a tarefa em mãos. Pensemos nisso como uma edição seletiva, não para enganar os outros, mas para nos orientarmos adequadamente. E funciona. Pequenos ajustes podem mudar o que antes parecia ser uma tarefa impossível. De repente, percebemos que somos mais fortes onde nos sentíamos fracos. Com ponto de vista,
descobrimos uma vantagem que não sabíamos ter. Há duas definições para o ponto de vista. Primeiro, contexto. Uma noção do quadro mais amplo do mundo, não apenas daquilo que está imediatamente à nossa frente. E segundo, estrutura. Uma maneira única de um indivíduo ver o mundo, uma forma de interpretar os seus eventos. Ambos importam, ambos podem ser efetivamente aplicados para mudar uma situação que antes parecia intimidadora ou impossível. George Clooney passou seus primeiros anos em Hollywood sendo rejeitado em testes. Ele queria que os produtores e diretores gostassem dele, mas não gostaram. Aquilo o machucou e ele culpou o sistema por não ver quão bom ator ele era. Esse ponto de vista deve lhe soar familiar. É o ponto de vista dominante que o restante de nós adota em entrevista de emprego. Para Clooney, tudo mudou quando ele tentou um novo ponto de vista. Ele percebeu que a escolha de elenco também é obstáculo para os produtores. Eles precisam encontrar alguém e todos esperam que a próxima pessoa a entrar na sala seja a pessoa certa. Os testes eram uma chance de resolver o problema dos produtores, não dele. A partir desse novo ponto de vista, Clooney percebeu que ele era a solução. Ele não assumiria a postura de alguém rastejando por uma oportunidade, mas de alguém com algo especial a oferecer. Ele seria a resposta às suas orações, não ao contrário. Foi isso que começou a projetar em seus testes, não apenas as suas habilidades como ator, mas a ideia de que ele era o homem certo para o trabalho, que ele entendia que o diretor de elenco e os produtores estavam procurando para determinado papel e que ele o preencheria em qualquer situação. Na pré-produção, no set de filmagem e durante a divulgação do filme. A diferença entre o ponto de vista certo e o errado é tudo. O modo como interpretamos os eventos em nossa vida, o ponto de vista que assumimos é a estrutura de nossa resposta futura. Se é que haverá uma resposta, ou se vamos simplesmente aceitar esses eventos. Aonde a cabeça vai, o corpo vai atrás. A percepção precede a ação, e a ação certa segue o ponto de vista certo. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo.